João capítulo 6, versículo 60. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Mas há alguns de vós que não creem. Lembre disso. Alguns, não todos. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Tornavam para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem ou para onde iremos nós? Tu tens, ou somente tu tens, as palavras de vida eterna. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar. Queridos, quando nós olhamos para estes versículos que nós acabamos de proferir nesta noite, existem palavras que deixam uma indagação aos nossos corações, e dúvidas não podem permear em nossa história. Por isso a Bíblia diz que para todas as nossas indagações ou perguntas ou questionamentos, as respostas virão através da palavra de Deus. Eu quero trazer um tema voltado aos versículos que nós lemos com base neste acontecimento, ao frisar o versículo 66. A parte B, que diz: tornaram para trás e já não andavam com ele. Tornavam para trás e já não andavam com ele. Jesus estava ensinando uma grande multidão de pessoas na sinagoga em Cafarnaum. A Bíblia diz que esta multidão que estava diante de Jesus não eram poucos, mas eram muitos.
quem era esta multidão que estava seguindo a Jesus, diante de Jesus? Esta multidão era as pessoas que participaram, não que ainda iam participar, mas eram as mesmas pessoas que participaram da multiplicação de pães e peixes, que é narrada no mesmo capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 15. Esta multidão era composta de um mesclado entre multidão e os seus discípulos. Porque o fato da Bíblia deixar bem claro que havia uma multidão com Jesus, não significa que todos os que estavam ali eram discípulos de Jesus. Porque existe uma diferença entre multidões e discípulos. Discípulos é aqueles que aceitaram o chamado do Senhor, que abriram mão de suas vontades para vivenciar em sua vida a vontade de Deus. No versículo 1 ao versículo 15, eles viram, presenciaram o mestre multiplicar pães e peixes. Eles viram com seus olhos milagres acontecer. Dali então, eles prosseguem seguindo a Jesus. Só que a Bíblia diz que Jesus prega a eles uma mensagem. E esta mensagem que Jesus pregou a eles inicia-se no versículo de número 22 do mesmo capítulo 6 que nós lemos. O mestre traz uma mensagem do versículo 22 até o versículo de número 59. E após esta mensagem, não antes, não durante, mas quando o mestre termina de trazer esta mensagem, é que acontece que tornaram para trás e já não andavam com ele. Irmão, preste atenção nisso aqui. A multidão de contínua, de forma ampla, seguia o mestre. Mas depois que ele traz a mensagem, eles deixam de andar com ele. Outrora andavam com ele, mas agora não andavam mais. Por qual motivo? Por qual razão eles tornaram para trás? A resposta é clara, é objetiva. Porque grande parte, não poucos, mas grande parte dos que estavam seguindo a Jesus não estavam dispostos a servir a Jesus, mas somente queriam usufruir dos seus benefícios. Foi o que o presbítero Adriano frisou aqui em sua saudação. Tem pessoas que vão à igreja somente para prosperar. Não que seja pecado prosperar, mas eu não posso somente querer as bênçãos e não servir o dono da bênção. Nós temos um relacionamento com Deus, nós temos uma aliança com Deus, e Deus, Ele honra aqueles que o honram. Que conceito de honrar a Deus é esse? Fidelidade, obediência, compromisso.
Deus não quer estar conosco somente um dia na semana, somente no domingo, somente na sexta-feira, somente na campanha. Não, Ele quer estar conosco todos os dias. A presença dEle tem que ser de contínua em nossas vidas. E quem foi que disse que a multidão queria somente os benefícios e não servia ao Senhor? O próprio Jesus. Não foi profeta, não foi sacerdote, o próprio Jesus. Vocês estão com a Bíblia aberta, né? Olha aí no versículo 26 do capítulo 6. E Jesus respondeu e disse: na verdade, Jesus falou na verdade duas vezes. Ele poderia só dizer na verdade, mas na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comerdes do pão e vos... Não entendi, vou lhe explicar. Não eram pelos sinais, ou seja, não era pelo fato de eu vou seguir a Ele porque eu quero servir a Ele, eu quero obedecer a Ele. Não, eles viram o mestre multiplicar os pães e peixes e pensou consigo mesmo: de fome a gente não morre. Se a gente estiver perto dele, pode ter ali somente 5 pães, 2 peixinhos, que ele alimenta 5.000 homens brincando, tranquilamente. Com ele a gente não perde, a gente não quer compromisso com ele, a gente só quer ficar de vez em quando com ele, para usufruir do que ele tem. Só que Jesus conhecia os pensamentos, a intenção, porque a Bíblia diz que o Senhor sondar é ler os nossos pensamentos, esquadrinha os nossos corações, e antes que saia sequer uma palavra da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então Deus conhecia o povo, a multidão seguindo Ele, pensando que estava enganando o Senhor, mas estavam enganando a si mesmo. Quem disse as palavras para eles foi o próprio Jesus. Aí o mestre, ele prossegue com a mensagem, e através desta mensagem eles ficaram espantados diante do Senhor e decidem a não andar mais com Ele. Existem outros motivos aqui que nós vamos agora nos encontrar, pelos quais eles não andaram mais com Ele. Aleluia, aleluia. No versículo de número 39, vai acompanhando aí, versículo 39, são palavras de Jesus: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se... Aqui já quebra o conceito daquele negócio seguinte: por que fulano se perde? Porque quer. Porque Beltrano perde a salvação? Porque ele quer. Porque a vontade de Deus é que nenhum se perca. São as nossas decisões que vão definir o nosso amanhã. Obediência, submissão, fidelidade, compromisso, nos leva para a bênção. O oposto, desobediência, insubmissão, infidelidade, nos conduz no caminho da derrota e do fracasso. Aí ele continua a dizer: mas que o ressuscite. Quando? Você sabe quando vai ser esse último dia? No dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, uns para o sofrimento eterno e outros para a vida eterna. Irmão, a palavra é tão poderosa que o mestre, ele traz um sermão do versículo 22 até o versículo de número 59.
mas somente em alguns momentos ele vai repetir estas mesmas palavras finais. Agora vamos para o versículo 40. Aqui está o segundo motivo pelos quais não tornaram para trás e já não andavam com ele. Versículo 40. Porque a vontade daquele que me enviou. No versículo 39 ele inicia dizendo o quê? E a vontade do Pai que me enviou. No 39, agora no 40, ele inicia na mesma forma. Porque a vontade daquele que me enviou é esta. Né, Isaac? Para o quartinho, né? É esta. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, é preciso o que, irmãos? Crer nele. É o que o povo não estava fazendo. Eles viam os sinais, eles queriam as bênçãos, porém, não criam no Senhor. O Senhor conhecia o coração deles. Tanto que na parte B do versículo 43, o Senhor diz assim para eles: não murmureis entre quem? Entre vós. É o mesmo que tivesse um grupinho no canto assim da igreja, e estão lá cochichando, e o Senhor diz: ó, não murmureis, eu estou vendo, estou escutando, estou contemplando. Eles pensavam que o mestre não estava vendo, mas ele viu. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele repete de novo. Agora ele está dizendo o seguinte, para você entender no linguajar bem amplo: ninguém vem, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outras palavras, o único caminho que conduz o homem ao céu e à eternidade é um só: caminho estreito, que conduz à porta estreita, mas é o caminho da salvação. Versículo 47 até o 51. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem o que, irmãos? A vida eterna. Aí aqui, ó, aqui o negócio começa a pegar pro lado deles mais ainda, e eles vão discordar do mestre. É outra razão, porque o mestre falou assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e aconteceu o quê? Morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Aleluia, aleluia. Aí o mestre prossegue no versículo 54, ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é o que? Comida. É isso? Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu.
Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, olha ele repetindo o que disse lá atrás, não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas, olha o que eu disse no início. Aonde foi esta mensagem pregada? E disse essas coisas na sinagoga, ensinando aonde? Em Cafarnaum. Aqui, irmãos, o negócio pegou para eles. Que eles ficaram sem entender. Como assim? O pão que desceu do céu. Que negócio é esse? Que a gente tem que comer da carne dele e beber do sangue. Isso é contra princípios. Esse negócio é meio de canibalismo. Mas não era isso que o Senhor estava falando. Ele estava falando acerca do que era espiritual. Aqui não está dizendo que a gente tem que comer o pedaço da carne do Senhor. Você vai entender lá na conclusão. Não tem que dizer aqui, não é que a gente tem que beber o sangue dele. Ele estava falando acerca de um contraste que esta geração também precisa entender. Lembra que ele falou aqui que os pais deles comeram maná. E o que aconteceu? Morreram. Mas quando ele disse, se comer da minha carne e beber do meu sangue, viverá eternamente. O que tipifica isso? O que o mestre queria dizer acerca disso? Comemos a carne e bebermos o sangue. Resume-se no conceito seguinte: crer no Senhor. Porque ele traz o contraste entre comer carne, entre beber água terrena, entre comer pão terreno e o que é espiritual. Não entende? E você vai entender. O Senhor estava falando o seguinte: aquele que estiver em mim e eu estiver nele, viverá eternamente. Irmãos, o conceito aqui, eu fui estudar a profundidade disso. Eles não abriram a mentalidade para entender. O mestre estava querendo deixar claro amplamente a eles a dizer: vocês têm que crer em mim e tem que viver a minha vontade, o meu querer, o meu propósito, obediência, fidelidade, compromisso em tudo. Não é somente querer as bênçãos e não servir o dono da bênção. O conceito aqui é o mestre dizendo assim para eles: o pão da terra acaba, padece, os bens se corroem, mas aquele que vive uma vida de obediência e de fidelidade comigo, viverá eternamente. É preciso crer, porque eles seguiam Jesus, eles viram os milagres, mas ainda a Bíblia diz, não criam. E o próprio Jesus, olhando nos olhos deles, diz para ele: buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comerdes o pão e vos saciais. O mestre estava dizendo para eles: muito mais do que pão, muito mais do que carne da terra, muito mais do que as coisas momentâneas desta vida, é a minha presença em vós. O bispo, e a Santa Ceia em 1 Coríntios, capítulo de número 11, 1 Coríntios 11, 26, quando diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele... O que tipifica isso? É só a confirmação. Quando você pega o pão da Santa Ceia, o pão tipifica o quê? O corpo de Cristo. O suco puro da uva tipifica o seu sangue. Quando nós participamos da Santa Ceia, não é que o pão é a carne, mas é um ato através da fé. É quando a gente crer.
É o mesmo que você pega o pão humano, apresenta, consagra ao Senhor, aí você diz: eu creio que o quê? Que isso tipifica a carne do Senhor. É você pegar o suco de uva e através da fé você crê, aqui é o sangue de Cristo Jesus que nos purifica de todo pecado. E quando nós colocamos em prática isso, o memorial ao Senhor, nós fazemos assim até que o Senhor venha. Isso é crer no Senhor. Isso é crer em Deus. Mas eles não entenderam. Ele é o pão que desceu do céu. Sim. E outro conceito, quando ele diz assim: a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que nos deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. No versículo 40, quando ele diz: porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quando ele diz no versículo 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. No versículo 54, quando ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No versículo 57, concluindo, ele diz: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele conclui em todos os conceitos bíblicos dizendo o seguinte: em breve, daqui pouco tempo, daqui poucos dias, eu vou ser pregado no madeiro, eu vou ser crucificado para que vocês tenham direito à vida eterna. Mas tem que crer em Deus. Que vocês lerem acerca da crucificação de Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus entregou o seu espírito e partiu, a Bíblia diz que o dia se converteu em noite. O centurião caiu de alto a baixo e reconheceu, dizendo: verdadeiramente este homem é justo, este homem é o Filho de Deus. Ele creu, ele contemplou o acontecimento nítido diante dos seus olhos. A questão é: tem muita gente que diz servir a Deus, mas não crer nele. Não crê. Só crê quando as coisas dão certo, só crê quando as portas se abrem, só crê quando as coisas estão favoráveis. Eu quero ver quando o negócio apertar e estreitar, e você se sentir num beco sem saída. A opção é essa: ou crer. Se for para vencer, é crer ou crer. Agora, se quiser perder, aí é crer ou não crer. Você decide. Aí quando o mestre termina de trazer este sermão a eles, no versículo 60, olha o que a Bíblia diz: muitos, pois, dos seus discípulos. A escrita não está assim: muitos dos ímpios, muito dos ateus, muito daqueles que nunca andou com ele, não. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos faziam o quê? Murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Em outras palavras, eu trouxe uma palavra de despertamento, de vida, de vitória, de eternidade, e vocês, em vez de receber a palavra, vocês estão escandalizados? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Irmãos, olha o versículo 63. Eu vou resumir, eu não vou enfadar os irmãos. O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica, vírgula, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são o que, irmãos?
espírito. Aqui fecha. O Senhor estava dizendo para eles claramente: vocês não estão entendendo. Eu estou falando para vocês em uma forma espiritual, usando exemplos. Minha carne, meu sangue, o pão que desceu do céu, a vida eterna, a fé, a eternidade. Vos ressuscitarei no último dia. Mas vocês não, vocês estão escandalizados, porque o que vocês querem é ouro, prata, pão, maná, cordonizes, ferrugem. O que vocês querem é a roupa que a traça corrói, que come. O que vocês querem é os manjares da Babilônia, é a cebola do Egito. O que vocês querem é o que vai permanecer aqui. A carne para nada presta. Isso aqui veio do pó, vai voltar para o pó. Mas o que eu tenho para entregar a vocês é eterno, é espiritual. É por isso, irmão, que quem é espiritual entende o que é espiritual. Quem é carnal não compreende o que é espiritual. Quantas vezes eu já fui enganado, já fui indagado: para que esse negócio de ficar todo dia na igreja? Para que esse negócio de estar todo dia indo para culto? Agora só falta morar na igreja. Não tem necessidade disso, porque não entende o que é espiritual. Antigamente, irmão, quando eu estava no mundo, não era todo dia na igreja. Era de 8 da manhã a 10 da noite, na boca de fumo, na roda da droga. Você está entendendo? Mexendo com o que não prestava. Drogado, lombrado, como diz o ditado popular. Agora que eu sirvo a Deus, eu tenho que fazer a vontade do Pai. É buscar todo dia, em todo tempo. É ser constante, para não desanimar, para não perder o ritmo. Porque ninguém desvia de repente. Alguém outro tempo vai falar assim: ah, mas fulano desviou, rapaz, como é que pode? Foi de repente, né? Foi de repente não, irmão. É devagarzinho. Falta um culto, aí falta outro. E eu vou falar uma coisa para vocês: o que mais tem nos últimos dias são homens e mulheres sem palavra. Porque uma das coisas que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, é que o homem pode não ter dinheiro, mas ele tem que ter palavra. É uma raça de homem frouxo. Ele diz: não, eu vou estar lá, eu vou estar lá, eu vou estar lá. Irmão, tem gente que já faltou, foi 30 cultos e nunca apareceu. Cadê a postura, o compromisso de estar na casa de Deus? Outrora, quando servia a Deus, não tinha cansaço, não tinha chuva, não tinha mau tempo, não tinha calor, não tinha distância. Todo o tempo estava frequente, fazendo a vontade do inimigo. Aí quando é para Deus: ah, mas está tão difícil, o negócio está tão complicado. Irmão, o cão não fica com dó da gente, não. Fica não, você que se engana. Ele vem com toda a força para tentar nos abater, para tentar nos parar. Então eles ficam escandalizados. O Senhor pergunta para eles: vocês estão escandalizados com isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Porque o que o mestre estava transmitindo a eles são espírito e o quê? E vida. Vamos concluir? Mas alguns de vós, quem falou foi Jesus, mas alguns, não todos, mas alguns de vós que não crê. Jesus sabia. Tem um grupo no meio de vocês aqui, ó. Jesus falando lá para eles lá, frente a frente. Tem alguns de vós aqui que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não creem e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Na simplicidade, o Senhor reforça para eles dizendo: para vir até mim tem que passar pelo Pai. Para ir ao Pai tem que passar por mim. Em outras palavras, não existe atalhos, não existe cortar caminho. Eles queriam barganhar com o mestre.
Eles queriam que o mestre fizesse a vontade deles, e não que eles fizessem a vontade de Deus. E a gente aprende, irmão, na nossa vida espiritual, que tem muitas das vezes que a gente tem que lutar contra nós mesmos. Nós mesmos. Eu já passei por momentos assim que eu olhar para mim e falar: rapaz, tu te apruma, tu fica quieto, rapaz. Quem está falando com tu é eu. Ué. É desse jeito. Que às vezes a gente não quer fazer o que deve fazer. Bora, rapaz, levanta, negócio de ficar em casa, tá cansado, para com isso. Eu falando comigo mesmo. Olha, rapaz, vai resolver tu ficar aí cabisbaixa? Eu tô cansado, eu tô desanimado, eu tô triste. Vai resolver? Não vai. Já passei, foi madrugada assim, vendo o dia amanhecer. Aquela tristeza na alma, sem explicação. Que você olha para um lado e para o outro, não tem ninguém. É só tu e Deus. Tu fala: Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor está, ó, silêncio. Aí tu olha e fala: vai fazer o quê? É você olhar para você mesmo e profetizar. Eu pensei que eu estava doido. Agora eu tô vendo que... Você pensou que estava doido? Que era só você que passava por isso? É dois, meu filho. É dois. Se perguntar aqui, logo em rodeio, eu também. É desse jeito. Sem motivo, você fica: Senhor, o que está acontecendo? Tem gente que, se não tiver uma maturidade muito espiritual profunda, já fica logo: alguém vai morrer. Vai morrer alguém, só pode, porque, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que vazio é esse? Que tristeza é essa? São as angústias. Jesus deixou bem claro: no mundo tereis. Ele avisou. Mas tende. Falei: vou colocar um louvor aqui. Aí eu coloquei um louvor. Aí a presença veio, eu comecei a chorar. Você está entendendo? Aí o Senhor, aí depois quando você começa a sentir, aí o Senhor começa a testificar. Está vendo, meu filho? Está vendo aí o combustível? Está vendo aí a injeção, o remédio? É desse jeito que acontece. Passamos por esses momentos em nossa vida. O mestre conhece a nossa história. É preciso enfrentar a realidade. O caminho não pode pegar atalhos. Tem momentos que dá vontade de parar, irmão. Dá. Eu já vi gente falar assim: é porque não nasceu de novo que sente isso. É porque não está firmado em Cristo. Meu querido, a gente é crente, a gente não é super crente. Não existe super homem de Cristo, a super mulher de Cristo, não. Nós somos seres humanos. Nem todo dia a gente acorda disposto a lutar e a vencer. Aí no versículo 66 aqui a gente vai concluir a mensagem, vai resumir. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Tornaram para trás e já não andavam. Nos dias de hoje, a história se repete. Irmão, eu falo isso com muito temor e tremor diante de Deus, porque todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. Você vai nas casas de recuperações hoje, onde ficam usuários, pessoas que se envolveram com drogas, com alcoolismo, outros mesmo que estão passando uma situação, vira andarilho no meio da rua. 99% destas pessoas outrora andavam com Jesus e tornaram para trás e já não andam mais com ele. Se você vai pregar nas ruas aí afora, é raro você pregar para um ímpio. 99% são pessoas que outrora andavam com Jesus e agora não andam mais. Há uma corrente, uma trilha de desistência desenfreada nesses últimos dias que não é brincadeira. Às vezes, irmãos, a gente somos tão falhos que a gente, com a nossa limitação e a imperfeição humana que está dentro de nós, às vezes a gente faz igual um menino burrado. Eu não vou mais para a igreja não, vou mais para o culto não. Eu não vou mais para o ensaio não. A gente pensa que ó, diante de Deus, ó,
Senhor, tu vai ter que descer aí e me convencer. Senão eu não volto, senão eu não faço, Pai. Dá teu jeito aí de me convencer. Irmão, eu creio que Deus fica olhando assim, pensando: como é que pode, rapaz? Comedor de cebola do Egito. Como é que pode uma raça dessa? Enviei meu filho, morreu por eles, passou por tudo, ressuscitou, tirou do Egito, alimentou, deu vestes novas, construiu uma cidade para eles. Minha bispa falou: se a gente não conseguir aqui, a gente vai conseguir lá, é garantido. A mansão celestial, né? Construiu uma cidade para eles. Tem muito deles que mora de aluguel, outros mora de favor, que nem eu, né? Na casa da mãe, no terreno da mãe, mora de favor. Outros não tem nem onde morar e fica se fazendo difícil para mim. Eu fiz uma cidade para eles, aonde as ruas são de ouro, os muros são de cristais reluzentes. Somente eu, Senhor, ofereço para eles a vida eterna. Aí eles ficam: ah, Senhor, eu acho que eu não quero mais não, me convença. Irmão, é nós que tem que despertar. Falar: Senhor, tu ainda me aceita, Senhor, tão pecador que eu sou, tão falho que eu sou, Senhor, tu me aceita ainda, Senhor? Não é eu que tenho que aceitar, é o Senhor que tem que me aceitar, porque eu sou falho, Senhor, eu sou pecador, eu sou imperfeito. Que tem, as nossas limitações são assim: ah, Senhor, me perdoa, Senhor, eu falhei hoje, Senhor, cometi pecado, Senhor, eu falei dentro de ti, nunca mais, Senhor, eu faço isso, nunca mais, Senhor. Quando é no outro dia, está lá fazendo de novo. Acho que o Senhor fica olhando e diz: ei, rapaz, está igual político, prometendo tudo e não cumpre nada. Está entendendo? Desse jeito, somos falhos diante de Deus. Aí muitos se fazendo difícil, pegando caminhos errôneos, saindo da direção, saindo do caminho estreito, pensando que vai vencer na vida. Irmão, é caminho de derrota. É caminho de derrota. Eu fico imaginando aqui nessa noite, eu já estou resumindo, fico imaginando. Imagina essa igreja super lotada aqui, um exemplo, 300 pessoas aqui dentro. Aí dentre as 300 menos 12, 288. 288 chega aqui para o pastor e diz: eu quero minha carta, estou saindo agora, estou indo embora. 288 sai, fica quantos? 12. Aí o pastor olha e fala assim: e vocês? Também não quer ir não? O secretário ainda está ali, ó, na secretaria para imprimir a carta, ainda dá tempo. Irmão, se fosse nos dias de hoje, que tem gente que é assim: ah, tu vai para o culto? Ah, eu não vou não. Então também não vou não. Tu vai para o ensaio? Também não vou não. Se falar: eu vou pedir minha carta, eu vou pedir também. Você está pensando que a salvação é dupla, é? Eu amo minhas filhas, eu amo minha esposa, meu pai, minha mãe, minha família, eu amo os irmãos, as ovelhas. Mas quando o Senhor me chamar, meu querido, da mesma forma que não tem como eu levar ninguém de rabeira, ninguém tem como levar eu. O filho não vai no colo da mãe: mãe, me leva, mãe, eu estou com medo, mãe, eu estou com medo de chegar lá e o demônio me levar, mãe, me leva com a senhora para o céu, mãe, me ajuda, mãe. Não tem como não, irmão. E a porta é bem estreitinha, dá para passar só um de cada vez. E quem é fortinho não fica preocupado, não vai passar tranquilo, porque não é esse corpo aqui não, ó. Viu? Os homens que vai crescendo a barriga, né? Fique sossegado, meu filho, não vai ser um corpo fitness. Fitness espiritualmente falando. Você está pensando que as coisas de lá de cima é igual aqui? É não. Lembra de Elias? O anjo come pão. Foi isso? Come carne. Foi pão ou carne? Pão e água, né? E ele se fazendo difícil. Come logo, rapaz, o caminho é longo. Aí ele comeu. Só que aquela comidinha ali caminhou 40 dias e 40 noites. Ou imagina os whey espiritual, hein? O negócio é... A
creatina espiritual. O negócio é forte, irmão. Nem com as coisas aqui da terra, não. Então a salvação, ela é individual. Eu tenho que lutar pela minha salvação. Eu, como pastor, eu mostro o caminho para vocês. É que quando você chega, aonde fica a loja tal aqui? Meu querido, é ali, ó. Tá vendo aquela porta lá? É lá. Aí você decide ou não. O pastor, ele mostra o caminho. Meu filho, o caminho é por ali, ó. É estreito. E quando chegar lá, como é que é a porta? É estreita também. E como é que eu faço? Tem que passar por Jesus. Por Maria não dá não? Dá não, meu filho. Por Maria não dá, tem que ser só Jesus. E São Pedro? E São Lázaro? Dá não, meu filho, é por Jesus. E se eu pegar carona do cavalo de São Jorge? Vai não, São Jorge nem está na lua. É conversa, é invenção do... E Padre Inciso também não vai poder lhe ajudar. Como é que eu faço? É Jesus. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É somente por Jesus. E não tem como pagar, não tem como barganhar, não tem como comprar terreno lá no céu. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Tem igreja aí que estava vendendo terreno no céu. Não sei como, misericórdia, meu Pai. Só se for no céu azul. Porque no céu lá de cima, não se engane, porque não tem. Não tem. Então, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus, olha o que Jesus disse por 12. Perguntou para os 12, né? Foi o exemplo que eu citei para vocês aqui, se fosse no dia de hoje, né? Só ficou 12. Porque Jesus voltou. Pode ser que tenha ficado mais ali, mas a Bíblia diz claramente que Jesus, ele disse para quem? Para os 12. Querei-vos também retirar-vos. Em outras palavras, olha o tanto de gente que já foi. Vocês não querem ir também, não? Se quiser, vem a hora é agora, a oportunidade é agora. Aí, irmãos, não podia ser outro. Porque sempre é Pedro que responde. Sempre é. Fantasma. Não tem mais, sou eu. Pois se tu é mesmo, deixa eu ir até tu aí, Senhor, andando em cima das águas. Pô, venha Pedro, venha. Sempre é ele. Sempre era ele. As perguntas era ele. Sempre ele que fazia. E Jesus sempre voltava-se a ele. Aí Pedro disse assim, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmão, Pedro entendeu a visão. Pedro entendeu a mensagem. O Senhor estava falando de carne, pão do céu, de sangue. Eu já entendi tudinho, Senhor. É nós estar ligado no Senhor e o Senhor está ligado em nós. O Senhor está falando para eles, não é de coisa material, de coisa terrena, de coisa momentânea, de coisa passageira. O Senhor está falando acerca de coisas espiritual. Eu entendi claramente, Senhor, quando o Senhor falou no versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Eu finalizo dizendo: Deus vai nos abençoar, Deus vai nos fazer prosperar, mas temos que entender que o principal de tudo é buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não desista, pelo amor de Deus. Nem que vá sangrando, nem que vá se arrastando, permaneça firme na presença de Deus. Irmão, não abra mão da sua comunhão com Deus por nada neste mundo. Muitos estão indo na contramão da vida, na contramão de Deus, mas nós vamos prosseguir no caminho certo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. No versículo 69, aí ele conclui dizendo: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o maligno. Era Judas. Aleluia. Mas os demais deixaram bem claro: nós estamos com o Senhor, nós não abrimos mão do nosso chamado.
Irmãos, aprenda isso. Desistir não é solução. Tem gente que pensa que, eu vou sair da igreja, eu vou dar um tempo, eu vou me afastar. Pensa que vai resolver o problema. É o maior problema que vai criar em sua vida. É melhor estar fraco, se arrastando, quase parando, mas estar na presença de Deus. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.